nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina. Aí onde está, neste momento concreto, neste dia de quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, ao meu Senhor e meu Rei, aquele que me faz sorrir, aquele que é a razão do meu sorriso e da simpatia que brota do meu coração. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Naquele tempo, disse Jesus: digo-vos, porém, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. A quem te bater numa das faces, oferece-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede, e ao que se apodera do que é teu, não lhe reclames. O que quiseres que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais os que vos amam, que agradecimentos mereceis? Os pecadores também amam aqueles que vos amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. A vossa recompensa então será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Uma boa medida, cheia, recalcada, transbordante, será lançada no vosso regaço. A medida que empregardes com os outros será usada convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a nossa reflexão da Palavra do Senhor e são quatro palavras importantes logo no início deste texto. Jesus fala de amar os inimigos, de fazer bem aos que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam e rezar pelo que nos caluniam. Comecemos pelo primeiro: amar os nossos inimigos. Caríssimos irmãos e irmãs, sabemos que os mandamentos dizem amar ao próximo. Mas no contexto em que Jesus viveu, no contexto judaico da época, amar ao próximo significava amar o judeu, ou seja, esta recomendação era interpretada pelos judeus apenas para os seus connacionais, para os da mesma raça. E com Jesus, este mandamento ganha uma nova dimensão. Amar o próximo. Quem é o próximo? Através da parábola do bom samaritano, nós percebemos, Jesus revela-nos quem é o próximo. O próximo é todo homem e mulher que é uma imagem e semelhança de Deus. Portanto, saímos do paradigma, saímos da realidade que o próximo
é apenas o meu irmão, é apenas o do meu país, que é apenas o meu conacional, que é apenas o da minha tribo ou da minha raça. E passamos então a esta universalidade, ou seja, o próximo é todo homem e toda mulher, de toda raça e de toda cultura. Aliás, ao longo da história nós percebemos que a má interpretação deste mandamento, mesmo por parte dos cristãos, levou os cristãos a terem comportamentos hediondos ao longo da história. Portanto, hoje somos convidados a refletir e a repensar: será que nós temos amado verdadeiramente aqueles que Deus colocou ao nosso lado? Ou seja, sem discriminação, dizia a leitura do domingo passado, Deus não faz acepção de pessoas. A segunda leitura, São Paulo dizia, Deus não faz acepção de pessoas. E é exatamente esta realidade que deve reinar no nosso coração. E é fora daquilo que o Senhor diz: amai os vossos inimigos. Pensemos, quem amou primeiramente o inimigo foi o próprio Cristo. E aqui percebemos que Jesus não é um professor, um pedagogo teórico, mas é alguém que vive primeiramente aquilo que vai ensinar e ensina aquilo que vive. Em Jesus encontramos realmente esta realidade. E é exatamente este sentimento que Jesus também tem em relação aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, a todo este grupo que o persegue. Jesus ora, Jesus consagra-os ao Pai. Meu irmão e minha irmã, eu não sei quantos inimigos tu tens, eu não sei quem são os teus inimigos ou aqueles que não gostam de ti, mas a verdade, reze por eles. Jesus diz: amai os vossos inimigos, ama-os como filhos de Deus. É difícil? Claro que é difícil. Amar não significa simpatizar. Amar significa querer bem, não querer mal. Significa que diante deste sentimento que estas pessoas nutrem por mim, eu terei uma atitude contrária, ou seja, eu terei afabilidade, amabilidade, terei respeito e terei até compreensão. Portanto, entendamos. Segunda palavra, fazei bem aos que vos odeiam. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes nós experimentamos isso, não é? Ou seja, em situações, quantas vezes as pessoas nos odeiam, não têm motivo nenhum, não têm razão para isto, e muitas vezes eu próprio me pergunto: porquê é que algumas pessoas não gostam de mim? Eu nada fiz. E talvez tu vivas essa mesma experiência. Então Jesus hoje diz, de maneira: fazei bem aos que vos odeiam. E qual é o maior bem? Um dia aprendi com um padre uma frase que dizia: o maior bem que nós podemos fazer por alguém é rezar por elas a Santa Eucaristia. E é exatamente isto, ou seja, oferecermos uma missa por aqueles que nos odeiam. Sim, sexta-feira é de rezar uma missa por todos aqueles que me odeiam, que não são poucos por sinal, mas rezamos por eles. E Jesus continua: rezai pelos que vos caluniam. Outra questão. Rezei, ou seja, não, antes disso Jesus diz: abençoai os que vos amaldiçoam. Ou seja, antes de rezar, Jesus diz: abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Ou seja, o mal não se combate com o mal combate com o amor. E é isso, no fundo, a lógica que Jesus hoje nos quer ensinar. Ou seja, combatermos aqueles que nos amaldiçoam com amor. Ou seja, eles nos amaldiçoam, nós os abençoamos. E, portanto, todo o mal cai por terra. Não há mal que resista à bênção, porque aquilo que o Senhor disse, ou seja, abençoar é dizer bem, e, portanto, o bem em nossos lábios, na nossa língua, na nossa boca, é uma arma poderosa contra o mal, porque o bem reflete a essência de Deus. Deus é a bondade, Deus é o bem supremo. E quando nós usamos o bem através da nossa língua, através da nossa boca, então participamos desta bondade que é Deus. Meu irmão, minha irmã. E o terceiro aspecto, o último aspecto, é exatamente esta ideia de rezar pelos que vos caluniam. Rezar pelos que... Esse é o pão nosso de cada dia. E pensemos, caríssimos irmãos e irmãs, 4 palavras poderosas que o Senhor nos pede: amar, fazer bem, bem dizer e orar. 4 palavras que nós vamos guardar hoje no nosso coração. E volto a dizer, a primeira é amar. Não se pode ser cristão quando não se tem esta predisposição a amar. Segundo, fazer bem é imprescindível. A fé sem obras é morta. Então, o bem que nós realizamos é a consequência desse coração que ama a Deus e ao próximo.
Bem dizer, ou seja, quem ama a Deus, quem ama o próximo, bendiz o Senhor por tudo aquilo que faz. E este bem que é fruto da presença de Deus em nós fará com que todo o mal caia por terra. E por último, orar, rezar por aqueles, por todos. A oração é realmente uma graça e é a maior obra de caridade que nós podemos fazer por alguém. Em primeiro lugar, orar, rezar, sempre e em todo momento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.